Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal do grupo de WhatsApp Gênesis. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A partir de agora, você vai acompanhar o Devocional Diário com o irmão Moisés. Aqui quem fala é o seu irmão em Cristo Moisés Lopes, da Igreja Missão Apoio de Portugal. Gostaria de falar nessa ocasião de um encontro que, no meu ver, um encontro dos mais tremendos na Palavra de Deus, que foi o encontro que Isaías teve com o Senhor através de uma visão. Isso está registrado em Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem irá por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. A tradição judaica diz que Isaías era um parente próximo de Uzias. E é interessante que o Senhor, ele muda situações e pessoas. Nós sabemos que ele age na hora certa, mas para nós às vezes acontece algo maravilhoso num momento complicado das nossas vidas. Do jeito que é citado no texto, nós percebemos que o encontro de Isaías ser no ano que morreu o rei Uzias foi algo marcante. O fato de ser justamente no ano que morreu o rei Uzias. Eu gostaria de citar 4 pontos importantes desse texto. Primeiro, Deus é santo. A ênfase que os serafins clamam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, nos mostra o poder e majestade desse Deus grandioso. Nos mostra que nós temos que reverenciá-lo ao falar dele e quando nos dirigimos a ele. Muitas vezes nós vemos pessoas ignorantes na fé, falam de Deus como se fosse uma pessoa qualquer, o homem lá de cima, o cara lá de cima. E às vezes até mesmo os crentes não reverenciam, não dão o devido valor à grandeza e o poder do nosso Deus. Nós vemos no verso 2 e 3 a reverência dos serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Nós vemos a reverência citada nesse verso, quando eles cobrem os seus rostos e os seus pés. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. O segundo ponto é que quando nós temos um encontro real com o Senhor, nós vemos a nossa insignificância, nós vemos
a nossa pequenez, e nós vemos o quanto nós precisamos do Senhor. Nós vemos no verso 5 Isaías dizendo: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O terceiro ponto que eu gostaria de dizer é que Deus é um Deus restaurador. Ele quer sempre nos reconciliar com Ele, quer nos perdoar e nos levantar. Ele quer tocar os nossos lábios com brasas vivas do altar. Notemos que Isaías disse: ai de mim, pois meus lábios são impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E foi justamente nesse ponto que o Senhor o tocou. O Senhor, Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, e Ele quer justamente atuar no nosso ponto fraco. Ele quer restaurar o que nós perdemos, Ele quer restaurar e levantar-nos onde nós falhamos. O quarto ponto que eu gostaria de falar é que quando nós encontramos com Deus, há transformação e nós sentimos a necessidade de mudança. Nós queremos agradá-lo e servi-lo. Sentimos a necessidade de sermos úteis ao reino de Deus. Quando perguntado: a quem enviarei e a quem irá por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos também dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor possa falar melhor aos nossos corações, que nós possamos sentir a necessidade de ter um encontro com Ele, que possamos dizer como o salmista, no Salmo 42, assim como uma corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por Ti, ó Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor nos nossos corações. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.